Eu quero dirigir esse vídeo para as pessoas que têm perguntado: por que eu não prospero? Por que a minha vida não tem prosperado? Por que eu não prospero na minha vida? E quando eu falo de prosperidade, eu não falo no aspecto de economia somente, de dinheiro, de finanças. Eu falo da prosperidade de uma forma geral. Quando você vê o seu trabalho crescendo, você vê os suas metas sendo alcançadas, o que você determinou sendo alcançado. Os dias estão de uma forma assim que são abreviados, e estão muito abreviados. E muitas pessoas, às vezes, quando param para pensar, já passou um mês, 2, 3, 4, 5, 6, já chegou a metade do ano e a pessoa não realizou nada. Ela tem visto que a sua vida está parada, está paralisada, está um deserto. Mas você não pode deixar de confiar em Deus. Claro, você tem que rever o que você tem que ser e fazer, o que você precisa ser e fazer. Não é somente ser, mas fazer. O que você tem que se aplicar mais, o que você tem que renunciar mais, o que você tem que se dedicar mais, o que você necessita aprender mais, quais os hábitos da sua vida que você tem que mudar. Enfim, vários pontos aqui que poderíamos abordar isso aqui por horas conversando. Agora, nunca jamais deixar de confiar na promessa de Deus. Nunca jamais você pode deixar de confiar no que Deus prometeu, deixar de perseverar no que Deus prometeu. Veja o que está escrito aqui em Isaías 51, versículo 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden. Então, você sabe como é, não sei se você esteve, mas você já visualizou um deserto, seja num filme, seja num vídeo, seja num documentário. O que se vê no deserto? Qual a perspectiva de uma pessoa que está no meio do deserto do Saara, por exemplo? No meio do deserto do Sinai, que é aquele deserto que vai ali da cidade, dali fronteira com o Egito e entra até chegar ao Monte Sinai. O que a pessoa vê no deserto? Ela não vê absolutamente nada, nada, humanamente falando. Ela só vê areia, sol, areia, sol, areia e sol. Não há uma vegetação, não há um verde, não há uma flor, de uma forma geral. Mas veja o que Deus ele diz. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Você pode transformar esse deserto em um oásis. Quando dentro de você, há essa fonte que vai jorrar dentro desse deserto. E quando eu falo dessa fonte, eu falo da palavra de Deus, eu falo do Espírito de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. O Espírito de Deus é a representação de Deus. Quando você tem essa fonte dentro de você, você atravessa esse deserto, você transforma o deserto em oásis. Por exemplo, quantas pessoas que começaram o seu próprio negócio, o seu empreendimento, a sua empresa, e o início foi muito difícil. Foi muito difícil. E quantas vezes essas pessoas desistiram? Ou quantas vezes elas fracassaram? Não foi de início que tudo aconteceu. Mas quantas dessas pessoas que fracassaram, desistiram e vivem lamentando, arrependidas. Eu não tinha que ter feito isso, eu não tinha que ter abandonado, eu não tinha que ter desistido, eu tinha que ter ido adiante. Eu tinha que ter insistido, perseverado. Quantas pessoas que dizem, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria desistido, eu não teria saído. Quantas pessoas que faziam a obra de Deus
e desistiram de fazer a obra de Deus e hoje lamentam os seus erros, lamentam as suas falhas, lamentam a sua desistência. Algumas chegam a dizer: como eu fui burro. Essa é a verdade. Porque Deus, presta bem atenção, o Senhor jamais falhará com a sua palavra. Por mais distante que seja o deserto, por mais longo que seja, jamais ele falhará. Veja o que ele diz aqui: o deserto e os lugares secos se alegrarão. Com isso, o deserto exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também cantará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e do Sarão. Eles verão a grandeza do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então você veja que são palavras, referindo-se à volta de Israel, claro, ao resgate de Israel, a glória de Israel, que aqui estava se referindo, mas trazendo para a sua vida, para a nossa vida, trazendo para você que está no deserto, que é perguntado: por que minha vida não prospera? Por que eu não cresço? Por que eu não tenho dado fruto? Por que a coisa está tão parada? Olha para dentro de você. Veja que há dentro de você uma fonte que pode mudar tudo isso, que pode transformar tudo isso, que pode fazer tudo isso se transformar em um oásis. Esse deserto pode ser um oásis para a sua vida. Mas enquanto você está no deserto e está parada, a coisa está parada, você olha para um lado, vê areia, vê sol, você não vê nada. Não há perspectiva. A única coisa que acontece são bombardeios na sua mente. Desiste, joga a toalha, abandona, sai, não dá, deu o que tinha que dar, não insiste. São palavras que vêm todo momento. E de onde vêm essas palavras? De Deus? Não. A palavra de Deus diz aqui que o deserto florescerá. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Eu não estou dizendo que você tem que crer em mim ou na igreja. Não, você crê na Bíblia. É na Bíblia. A sua vida está pautada, fundamentada na Bíblia. Então, essa é a palavra que você tem que, assim, perseverar, insistir e crer. Porque o deserto será transformado. O que hoje tem sido uma vida de sequidão, de miséria, de frustração, de desânimo, amanhã vai prosperar. Prosperará. Você tem que crer. Agora, eu não posso e ninguém pode obrigar você a crer. Eu tenho que crer. Ninguém pode crer por mim. Eu creio. Eu creio. É a palavra de Deus. É a palavra do Criador. É a palavra do Deus que me chamou. Creia, porque você prosperará. E eu posso afirmar isso com todas as letras. Com todas as letras, porque Deus tem se mostrado ao longo todos esses anos que eu conheço a palavra de Deus, que eu me converti ao Senhor Jesus, Ele tem mostrado. Então, amiga e amigo que acompanha o nosso canal, creia, persevere, insista, não desista, porque o que não está acontecendo hoje vai acontecer. Quero te pedir uma coisa, compartilhe essa palavra, essa mensagem com todas as pessoas que você puder e que você sabe que está dentro de um deserto, que estão lamentando, reclamando, querendo desistir, que estão querendo desistir do seu sonho, desistir de um casamento, desistir da família, desistir do seu filho que é viciado, desistir de servir a Deus, desistir de ser obreiro, desistir de muitas coisas. Você vai vencer amanhã se não desistir hoje.
O deserto será transformado amanhã se você não desistir hoje. Posso te pedir, compartilhe essa palavra. E que Deus te abençoe. Um abraço.